Obrigado, amigos, obrigado a todos vocês que têm estado conosco no nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre o Templo de Salomão. Ali onde a riqueza permeava, tudo era feito da melhor qualidade para uma pessoa que é considerado um dos maiores sábios dentro das escrituras sagradas. Nós estamos falando do rei Salomão. E aqui nós vamos descrever fatos interessantes que pertencem ao rei Salomão. Então vamos marcar aqui algo que foi além do simbolismo, tão real que sua descrição mostra algo de diferente e inusitado. Algo que não só mostrava uma grande espiritualidade, como também a beleza arquitetônica. E imaginamos até nos dias de hoje que a gente começa a olhar e a pensar aquele templo lindo. Eu estou falando do Templo de Salomão, onde tudo se baseou no antigo tabernáculo. Começou tudo ali. Sim, começou tudo ali. O tabernáculo era, de fato, um imóvel ambulante, um santuário portátil que desempenhou um papel central na vida religiosa e social dos antigos israelitas, durante a sua jornada do Egito para a Terra Prometida. Foi especificamente projetado para ser montado, desmontado e transportado quando necessário, quando havia mudança de lugar. A sua estrutura constituía em tábuas de madeira. Naquela época era a acácia, que se encaixavam em bases de prata e pesadas cortinas e coberturas que o protegiam. Era assim o tabernáculo. De acordo com a história bíblica, o rei Salomão foi quem construiu o Templo de Jerusalém, realizando o desejo de seu pai, o rei Davi, que havia reunido os materiais, mas ele foi o quê? Proibido de construir o templo por Deus, pois era um homem de guerra, e Deus não queria o homem de guerra. É isso mesmo, por Davi ser um rei de guerra, Deus não deixou que Davi construísse, não permitiu. Então, na sequência, Salomão foi escolhido para erguer a casa de Deus. Repetindo, o templo do rei Salomão, o templo de Salomão, foi construída com a ajuda do rei Hirão, lá de Tira, utilizando vasta quantidade de cedro do Líbano e de pedras extraídas em Israel, com materiais nobres como o ouro, o bronze, seguindo um plano detalhado e com a mão de obra sempre especializada, que era cerca de 7 anos, levou 7 anos para ser construído. O templo se destacou pela sua grandiosidade e riqueza de detalhes, incluindo os chamados Santos dos Santos, que era o lugar onde abrigava a Arca da Aliança, a arca importante do Senhor. Vemos no Velho Testamento que o Templo de Salomão está descrito na Bíblia lá em 1 Reis 6, e foi o primeiro grande templo para ser a morada de Deus, digamos assim, que abrigava a Arca da Aliança e centralizando o culto judaico. Vamos ao que interessa. Ele foi construído no Monte Moriá, que era um local sagrado e grandioso, usando materiais ricos, e que depois de muito tempo, lamentavelmente, foi destruído pelo Império Babilônico em 586 a.C. Foi destruído, aquela beleza. A Bíblia detalha a sua construção e a sua importância como um centro espiritual de Israel. Embora sua localização exata atual seja um mistério arqueológico, onde se deduz que lá foi construído no Monte Moriá. Quando construído, foi inspirada naquele tabernáculo ambulante.
que era o santuário móvel de Moisés, mas com uma escala muito maior e muito mais rica e muito mais elaboradas. O projeto foi maior. A sua construção durou 7 anos, com detalhes arquitetônicos vastos e luxuosos, usando cedro, ouro, pedras preciosas, com elaborados compartimentos e grandes áreas internas. Foi muito bem preparado arquitetonicamente. O cedro do Líbano foi muito usado, foi fundamental e foi trazido por navios, que nem eu falei, lá de Irão, do rei Irão, pelo rei de Tiro, conforme já disse, em troca de quê? De alimentos para o seu povo. Salomão fez essa troca. Bem trabalhadas, foram usadas pedras gigantescas, cortadas e preparadas para revestir o interior e o exterior. Ouro, prata, bronze foram usados em abundância para revestir as paredes, pisos, objetos rituais e colunas. Eu disse, muito bem elaborado e planejado. Foi bem planejado. Salomão organizou um exército de trabalhadores, incluindo artesãos fenícios e israelitas, para preparar os materiais e realizar a sua grande construção. O templo ele era dividido em 3 partes principais, sendo o átrio exterior, que foi chamado do quê? Pátio dos idólatras, onde as pessoas se reuniam e onde ficava o altar do sacrifício. Mas já o átrio interior, chamado Pátio dos Sacerdotes, ele continha objetos como o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e o grande calendário de 7 braços, o conhecido menorá, que todo mundo conhece, que é um simbolismo judaico. Em terceiro, tinha o santuário de Recal e o Santo dos Santos, de nome Debir, que era a parte mais sagrada, separada por um véu onde ficava a Arca da Aliança. Ali estava o propósito de Deus e o grande evento, que era a Arca da Aliança. Vamos afirmar que seu revestimento, bem elaboradas, as paredes internas do santuário eram revestidas de cedro, com querubins, vamos chamar assim, palmeiras e flores esculpidas e cobertas de ouro. Era um templo magnífico. Dentro tinha vários objetos rituais, objetos como o mar de bronze. O que era isso? Era uma grande bacia, pias menores e as tábuas da lei, com os querubins em réplicas, onde foram adicionadas ou criadas. Isto dito pelos historiadores, não por mim. Como falei, levou cerca de 7 anos para ser construída, enquanto a própria casa onde Salomão ia morar levou 13 anos. Reconhecidamente, o Templo de Salomão ele foi um símbolo assim poderoso de presença de Deus em Israel. Ele fez aquilo para mostrar que o Deus de Israel estava ali. Porém, foi construído pelos babilônios em 586 a.C., sendo substituído por templos posterior. Salomão ele caprichou no que ele queria. Ele pensou na grandiosidade de Deus. Mas foi incendiado e saqueado pelos babilônios sob o reinado de Nabucodonosor II, que nem eu falei lá no ano de 586 a.C., marcando o início do cativeiro babilônico, ou seja, tempo de sofrimento dos israelitas. Ali começava o tempo de sofrimento do povo. Apesar das descrições bíblicas detalhadas, a localização precisa do primeiro templo permanece desconhecida. Tem-se suposição, embora se acredite que estivesse lá no Monte do Templo, onde fica o Domo da Rocha. Tem várias versões, vários historiadores têm os seus pensamentos. Arqueólogos debatem evidências de sua existência e localização com achados controversos e discussões em andamento. Não se chegou a nenhuma conclusão.
Templo de Salomão, ele foi o símbolo central do judaísmo e da cultura hebraica, com sua história e grandiosidade, inspirando fé e as lendas por séculos e séculos que se passaram até os dias de hoje. Portanto, como vemos, o planejamento de Salomão, ele fez tudo pensado, tudo da melhor, tudo daquilo que ele podia colocar para valorizar a casa de Deus. O Templo de Salomão, com requintes de beleza e ornamentação, foi muito bem visto ao longo dos tempos, até que Nabucodonosor II foi lá e o destruiu. Infelizmente, o inimigo foi e destruiu. Mas a vitória veio a seguir, que eu contarei posteriormente a isso. O meu muito obrigado pela sua participação, que Deus possa te abençoar, que você continue seguindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, porque nós somos pequenos, mas nós temos aqui o compromisso de levar sempre uma mensagem linda e maravilhosa para você. O meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.